Eu saúdo a amada igreja com a santa paz do Senhor. Amém, igreja? Irmãos, nós leremos aqui um trecho da palavra de Deus e em seguida nós iremos fazer a entrega de Bíblias. E o texto foi colocado no nosso coração pelo Espírito Santo, porque o texto vai falar. E o ato depois de entregar as Bíblias, ele tem relação com o texto que iremos ler. Irmãos, vamos ficar de pé e vamos... Os irmãos apenas ouçam, não percam, já estamos com o tempo bem adiantado. Vamos apenas ouvir para que possamos ganhar um tempo a mais. Eu lerei para os irmãos na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 10, e eu lerei para os irmãos a partir do versículo 13, do capítulo 10 da carta de Paulo aos Romanos. E o texto, irmãos, vai dizer o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a palavra de Deus e as boas novas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então os irmãos podem assentar-se, amados, e eu peço que se dirija aqui, mais aqui à frente, se dirija aqui as pessoas as quais eu irei chamar. O doutor Luiz Carlos já está de pé, eu peço que ele se aproxime um pouquinho mais aqui, do púlpito, e também se aproxime o irmão Vitor, também aqui juntamente, com o doutor Luiz Carlos Moura, e também o irmão Pedro, que possa também se aproximar agora, e nós iremos, amados, fazer a entrega da Bíblia Sagrada, o livro santo, esse livro que nós tanto amamos e que foi nos entregue pelo Senhor. Nós estudamos na escola bíblica dominical, no domingo passado, de onde partiu a Escritura Sagrada, e todos os que são matriculados, que vêm à escola bíblica dominical, sabem que de onde veio a palavra sagrada? Veio de onde, irmãos, os que frequentam a escola, porque certamente os que não frequentam não saberão responder. Então a Bíblia Sagrada veio do coração de Deus. Todos os que vêm à escola bíblica sabem dessa resposta. Então, esse livro, irmãos, vem do coração de Deus para nós. E ele é lâmpada para os nossos pés. O salmista Davi vai dizer, doutor Luiz Carlos Moura, no Salmo de número 119, Davi vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, a palavra de Deus é lâmpada para você, irmão Vitor, é lâmpada, deve ser lâmpada. E para o irmão Pedro, recém-convertido, também é lâmpada. E para o doutor Luiz Carlos Moura, também é lâmpada para os pés. E ele vai dizer: lâmpada que alumia o meu caminho. Então, o que deve iluminar, o nosso caminho? A palavra. Então, nesse momento, eu vou pedir que a missionária possa fazer a entrega da primeira Bíblia, para o doutor Luiz Carlos Moura. Eu peço que a irmã entregue em mãos, e o doutor Luiz Carlos vai receber e aguardar um pouquinho, porque em seguida eu vou pedir ao pastor Flávio que ore por esses novos postulantes a servos do Senhor. Em seguida, eu vou pedir que ela mesma entregue para o irmão Vitor, a Bíblia do irmão Vitor. Pode ser entregue para ele, missionária, e também para o irmão Pedro. A sua Bíblia, irmão Pedro, está aqui. A missionária vai já entregar para o irmão. Está aqui, missionária, está aqui.
Então, irmãos, a partir desse momento, vocês têm o livro santo nas mãos. Guardem, cuidem desse livro como sendo um livro precioso. Irmãos, esse livro é tão precioso, irmãos, que eu não ouso pegar nele de qualquer forma. Jamais eu pego nesse livro, chego perto e pego, jamais. Primeiro, eu peço a permissão do Senhor, peço que o Senhor purifique minhas mãos para eu tocar nesse livro. E esse livro, irmãos, não pode ver uma chave em cima dele. Esse livro não coloquem nada em cima dele, nem o inário, que tem irmãos que botam o inário em cima dele. Cuidado, irmãos. Reverência ao autor desse livro, o nosso Senhor. Então, amem esse livro, amem, aprendam desse livro e zelem. Jamais, irmãos, eu saio do meu carro para deixar esse livro dentro do carro, jamais. Aonde eu vou, esse livro acompanha. Esse livro, irmão, é tão santo, ele representa um Deus 3 vezes santo. Eu jamais, doutor Luiz Carlos, troco de roupa na frente desse livro. Quando eu vou trocar de roupa, eu vou para outro recinto, para não infringir a adoração a esse Deus. Irmãos, essa é a nossa bússola. Se você quiser saber qual é a bússola para ir para o céu, está escrito aqui. Jesus Cristo disse certa vez: errais por não conhecer as Escrituras. Errais, pecais por não conhecer as Escrituras. Então, esse livro, para os 3 que estão recebendo agora, reverência, busquem dia e noite. O Salmo, a palavra vai dizer: examinai, pois, as Escrituras, porque julgais ter nelas, nas Escrituras, a vida eterna. Irmãos, aqui está a vida eterna para cada um de nós, e que vocês 3 que estão recebendo nesta noite, amem esse livro, examinem esse livro. O salmista Davi, no Salmo número 1, vai dizer: de dia e de noite, examinem todos os dias esse livro, e zelem. Uma Bíblia na nossa mão tem que ser zelada. Eu estranho quando alguns irmãos deixam a Bíblia rasgar. Eu fico triste quando eu vejo o irmão dizer: irmão, me dê uma Bíblia nova, que a minha está toda rasgada. Eu já sei, irmão, por que está toda rasgada. Porque você não zela, porque você não tem zelo, porque minha Bíblia não vive suja, nem empoeirada e nem rasgada, apesar do muito uso que ela tem nas minhas mãos. Então, os 3 novos irmãos da fé, zelem, cuidem e anunciem. Eu li Romanos 10, diz: como crerão se não há quem pregue? Cada um de vocês, a partir do momento que aceitaram Jesus, são proclamadores do Evangelho. Agora vocês têm em mãos a palavra escrita para proclamarem, ensinarem. Comprem um pincel, marquem os textos, anotem para poderem ter instrumento na Escritura para pregar o Evangelho. Não esqueçam: como crerão se não há quem pregue? Como serão salvos se não há quem pregue? É preciso anunciar esta palavra para gerar salvação. Paulo disse aqui, acabamos de ler: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Eu agradeço a rica oportunidade e peço ao pastor Flávio que possa orar neste momento, abençoando esse ato, abençoando essa nova etapa da caminhada de vocês 3 no reino de Deus.